Semana passada eu gravei um vídeo e falei sobre terem muito cuidado com jogos decisivos, né? E a forma como eu abordei o discurso pareceu um tanto quanto teoria da conspiração. Só que vão se passando os dias, vão se passando os jogos e as coisas continuam acontecendo da forma como eu falei na quarta-feira. Ou seja, vem um jogo decisivo, vem um certo apelo midiático em cima, a retribuição pecuniária a ser oferida do sucesso naquela decisão é muito baixo. As partidas, então, acabam por equipes que preferem perder esses jogos ou entregá-los ao léu, né? Então isso tem se tornado um mantra dentro do futebol. Hoje a gente viu dois exemplos muito claros disso. E eu gosto de falar sobre esse tipo de coisa. E por isso o título do vídeo ainda é ligado a roteiro de apostas. Porque hoje você precisa, muito antes de ser um bom analista de partidas, você precisa ser um roteirista ou conseguir pensar como roteirista. Como assim? Os campeonatos, encare as ligas de futebol como novelas, tá? Encare como séries da Netflix. Essas séries de baixo nível de exigência intelectual, em que você assiste o primeiro capítulo e já sabe no que vai dar a série. E em um episódio de 40 minutos você consegue condensar em 5, 10 minutos o episódio. Assim é o futebol, ou não é? Você tem 90 minutos de uma partida em que poucos são os lances relevantes para o resultado final. Vocês concordam? Pois é. Futebol é como se fosse uma novela, como se fosse uma série da Netflix. Hoje, o futebol moderno é dessa forma. E você encarando assim, você vai entender que cada rodada de um campeonato são capítulos, tá? Os personagens são os times de futebol. E em torno destes personagens você tem núcleos de enredos específicos, tá bom? Então, aí você tem esses núcleos, esses enredos específicos e você precisa ter principalmente consciência desses enredos e depois ter consciência da novela de um modo geral. Novela, no caso, repetindo, é a liga em questão ali que você está acompanhando, analisando, etc. Champions League, hoje, a gente teve os enredos se cumprindo de forma bastante fidedigna àquilo que a gente esperava. Primeiro eu vou pegar esse grupo D aqui, para por último falar sobre as duas apostas que eu fiz lá no grupo das 14 horas, dos dois jogos do grupo do Atlético. A gente teve Olympique de Marseille, Tottenham Hotspur. Como já era de se esperar, um jogo em que o mercado ia ficar bem dividido em termos de público, ou seja, uma parte ia apostar no Tottenham, outra parte no Marseille, ia ficar bem parelha a distribuição. Mas a gente teve aquele velho cenário que eu já falei em outros vídeos, que é o seguinte: se um time abre favorito, sua odd corrige muito pouco depois do HT, ou seja, por exemplo, aqui, Marseille 2,90, Tottenham Hotspur 2,40. Intervalo, fechou o quê? 3,10 Marseille, um exemplo, tá bom? 3,40 Tottenham. Tu vai olhar ali e vai dizer, porra, se o Marseille atacou e a odd não corrigiu tanto, é um mau sinal. Fique longe do Marseille ou aposte no Tottenham. O que aconteceu? O Marseille virou o intervalo ganhando de 1-0, só que mesmo assim as odds apontavam 1,44 vitória do Marseille. Ou seja, se o jogo estivesse empatado, você teria ali um duplo do Marseille girando em torno de 1,40. Um duplo de 1,40 no intervalo significa ali uma vitória seca pagando cerca de 2,87. 2,87 não, desculpa. 2,87. Deixa eu ver, não na Champions, né? No caso, os empates estariam altos, vitória... estaria entre 2,87 e 3,10. E a odd do Tottenham entre 3,25 e 3,70, tá? Então você teria ali umas odds que apontariam para isso que a gente sempre disse. Primeiro tempo avassalador do Marseille, só o Marseille jogou, tá? Só o Marseille jogou sozinho, se esforçou, fez um gol, beleza. Só que as odds não acompanharam esse desempenho. Conclusão, Tottenham ganhou, classificou, beleza? E qual era o enredo aqui? O espetáculo era, Tottenham não pode perder, senão ele é eliminado.
Tínhamos esse enredo. Aproveita-se desse enredo, coloca-se o temperinho de o Marcelo estar jogando em casa e está pressionando, e assim você tem um cenário pronto para ganhar rios de dinheiro do apostador mediano. O outro jogo do grupo, que também teve um cenário parecido, foi Sporting de Portugal contra Eintracht Frankfurt. Você tinha um Sporting bastante favorito, tá? Ele venceu o primeiro tempo, porém as suas odds foram lá pra cima, velho. 1,47 a vitória do Sporting ao intervalo, ou seja, jogando em casa, muita grana entrou no Sporting e mesmo assim o Sporting a 1,47 com handicap de reação da Eintracht a 1,80, dando a indicação de que a Eintracht iria, entre aspas, buscar o resultado. A gente sabe que muito, como eu disse agora, é uma questão muito de espetáculo, de enredo. Qual era o enredo aqui? Sporting perder, tá eliminado. Olha que enredo. E agora, aqui entra aquela questão do logro, né? Que eu até respondi nos comentários no último vídeo. Sporting em Portugal, raciocine comigo, tem chance de ganhar Champions? Não, não tem, né? Vocês sabem disso, que não teria, se passasse. O Sporting é um time que poderia ter capacidade de vender um de seus 2 jogos? Pouco provável. Ou você acha que o Sporting vai chegar contra o City, Manchester City, e em um dos 2 jogos ganhar o primeiro jogo e ganhar de uma forma que poderia vender o segundo? Impossível, né? Pouco provável. Impossível não. É possível, porém pouco provável. E aí, resultado. O Sporting sabendo disso, então vamos largar de mão, dar a bola para Eintracht e vamos segurar aqui. O que o resultado sai daqui, a gente abraça. Abraçar em que sentido? Se esse time cai para a Liga Europa, digamos, né? Que foi o que aconteceu, né? Caiu para a Liga Europa. Vocês acham que o Sporting vai ter chance? Não vai. Na minha visão pessoal, é difícil o Sporting ganhar essa Europa League. Mas o que vai acontecer? Você tem cruzamentos na segunda fase, em que é possível você ser favorito nos 2 jogos, vender um, entre aspas, tá bom? Desculpe a vocês que não acreditam em conspiracionismos ou em manipulações de resultados, mas o Sporting poderia então ali dar uma bambeada em um dos 2 jogos e no outro ele faz o resultado e passa. Nas oitavas de final, você pega um adversário mais competitivo, porém você consegue ainda ser favorito nos 2 jogos. Aí dá uma bambeada em um, passa no outro. Aí nas quartas, um adversário bem mais forte que você, aí você cai. Porém, você pegou 2 fases e fez dinheiro. Ou seja, a diferença do Sporting jogar Liga Europa e jogar Champions é que lá na Liga Europa, o Sporting provavelmente vai ter mais 4 a 6 jogos. 4 a 6, ou seja, mais dinheiro de TV, mais dinheiro no estádio, mais engajamento de público e de torcida e mais possibilidade de ganhar dinheiro com as casas de aposta. Diferente de lá na Champions League. Se um time desse passa, joga mais 2 joguinhos e cai, e nem a sede das casas de aposta vai tomar. Por quê? Porque pega um adversário muito provavelmente superior, porque quase que todos os times que vão se classificar para as oitavas de final são superiores ao Sporting, né? Dadas as devidas exceções, retiradas elas, tipo Clube Bruges, é uma aberração o Clube Bruges ter se classificado. Mas enfim, então é isso, tá? Você vê que o logro de uma classificação para o Sporting seria muito inferior, então o Sporting preferiu entregar. Você poderia então fazer dupla chance de Eintracht Frankfurt, guiando-se pelos números, ou handicap 0,5 Eintracht Frankfurt, se guiando pelos tais números. Marseille e Tottenham Hotspur, a mesma coisa, mano. A mesma coisa, cara. O Marseille tinha plena consciência de suas próprias capacidades. Um time desse passar na Champions League pra quê? Entende? Atlético de Madrid e Clube do Porto. Aqui eu mostrei o bilhete pra vocês, né? Eu fiz dupla chance Clube Bruges. Dupla chance Clube Bruges. Pagando aí 2,30. E fiz o gol de honra do Atlético de Madrid aos 91 minutos. Tá? Aos 91 entrei ali no handicap do gol do Atlético de Madrid e o gol saiu. Simplesmente o gol saiu. O Atlético de Madrid não estava jogando bem, o Atlético de Madrid morto no jogo, mas eu me baseio muito na questão que eu já dei essa ideia aqui, que é a teoria da classe ociosa, a questão da sociedade do espetáculo, né? Você não aposta no jogo em si, no time em si, você aposta que a sua análise do que vai acontecer no enredo está certa, ou vai acontecer, ou tem uma alta possibilidade de acontecer. Ou seja, você entra como roteirista naquela história
e tenta fazer com que a história que você tenta adicionar ao enredo se cumpra ao vivo, dentro do papel. Enredo que eu enxerguei para esses dois jogos, então. Eu enxerguei, veja só, Leverkusen pagando pouco, ele não vai querer vencer o Clube Brugge, que está brigando pela liderança do grupo. Nesse diapasão, ele vai ganhar muita grana, porque não vai vencer o jogo. Pagando 1,50, muita gente vai no Leverkusen, até pelo nome do clube, né? Leverkusen. Todo mundo vai apostar nele contra o Brugge, por mais que o Brugge já estivesse classificadíssimo e muito bem classificado. E a galera vai perder dinheiro nisso. Tenho uma convicção de que esse é o enredo. E fui para os jogos. Dupla chance Leverkusen, eu fiz. Renan, por que você não fez então dupla chance Atlético de Madrid pré-live? Justamente, pouca sombra. Porque se o Atlético de Madrid empata por si só, garante a classificação muito tranquila, com 1 ponto à frente do Leverkusen. Entende? E aí você ia tomar das casas de aposta dinheiro em todas as frentes, porque muita gente ia ganhar na dupla chance Porto e muita gente ia ganhar na dupla chance Atlético de Madrid. Então, nesse tipo de jogo, 2,80 contra 2,60 com empate a 3,20, cuidado, que muitos de vocês entendem que esses jogos são jogos para empate. Tenham cuidado, em muitos desses jogos não está saindo empate. Ou time A ganha ou time B ganha, pelo fato de que a dupla chance, o empate, ele vai beneficiar as duas frentes de aposta. Entende? E só vai ferrar com quem aposta em vitória seca. E a gente sabe, haja nota, que nessa faixa de odd, quase ninguém faz vitória seca, tá? Então, resultado. Não era recomendado aqui dupla chance Atlético de Madrid, tá? E aí o Sporting fez 2 gols bem rápido, digamos assim, levando aí muita gente a ficar sem esperança do Atlético de Madrid, em teoria. O Atlético de Madrid, então, se fecha, finge que é inferior ao Porto, jogou 90 minutos na defesa, recuado, descansando, deixando a bola com o Porto, e o Porto empilhando chances não concretizadas. Teve um gol anulado do Atlético de Madrid, né? E aí, caras, o resultado foi, você olhava pro jogo, falava, poxa, velho, o Porto tá perdendo muito gol, o Atlético de Madrid tá se fingindo de morto, os handicaps, eles estão tentando levar as pessoas a um jogo psicológico em que pensem que vai sair um terceiro gol do Porto. Vou fazer handicap do Atlético de Madrid, porque se o Atlético de Madrid faz esse mísero gol, se classifica. E aconteceu, o gol contra ainda do Ivan marcando, aos 49 minutos do segundo tempo, classificação do Atlético de Madrid. Conclusão do vídeo de hoje pra gente fechar aqui então, pra vocês. Eu vou reforçar o que eu falei na quarta-feira passada. Fujam de jogos decisivos nos quais as equipes... Olha só, essa é a conclusão e ao mesmo tempo a dica do vídeo. Fujam de jogos decisivos em que as equipes vão auferir de logro ou de benefício dessas decisões dinheiros ou recursos absolutamente inferiores àquilo que pode auferir vendendo o jogo. Ou essas equipes, caso passem nessas decisões, não vão à frente nas respectivas competições. Essas equipes, então, acabam optando por uma terceira via, que é se classificar para uma liga inferior, onde tem mais chance de disputar no ano seguinte, e aí é mais dinheiro entrando porque você tem muito mais jogos, um leque variado de jogos para você dar uma segurada e não ganhar. Enfim, então as equipes pensam muito nisso hoje em dia, tá? São poucas as equipes que vão buscar as competições devido a ter capacidade. As demais vão ficar brincando mesmo, né? Estão nem aí, estão tocando foda-se mesmo e fixando jogos no sentido de, como eu disse, dá uma segurada aí, toma um gol, leva um empate, perde o jogo. Isso está acontecendo à torta e à direita no futebol. Então a dica é você fugir dessas decisões, tá? E a segunda dica é tente entender os campeonatos, as ligas nacionais, como novelas ou como histórias dotadas de um enredo, e você é um dos roteiristas do script, tá? Cuja ideia, ou seja, cuja história que vai ser escrita ali naquele capítulo, você está tentando adivinhar. Em que sentido? No sentido de que você está acompanhando o enredo, então você está por dentro e você pensa, o próximo passo a acontecer é isso aqui.
Tente estudar também as implicações de cada resultado para as rodadas seguintes. Por exemplo, ontem Ceará-Fluminense, Ceará perdeu o jogo, principalmente pelo fato de que não necessariamente ele precisava ganhar diretamente aquele jogo. O Ceará entrou em campo com a consciência de que seus adversários na parte de baixo da tabela dificilmente vencerão nessa rodada. Cuiabá nesse momento está ganhando do Botafogo, mas eu não sei se ele vai conseguir segurar o resultado até os 90. Se segurar, aí sim o Ceará vai ter vacilado muito. Mas a ideia do Ceará é que pega dois times bem fracos na tabela, entende? E pega um Corinthians já classificado para a Libertadores. A conta da diretoria do Ceará. A gente empata com o Corinthians, 35. E ganha os dois jogos contra os dois times rebaixados. Fecha com 41 e escapa. Essa é a conta que o Ceará fez ontem para jogar mal contra o Fluminense, entregar a porra da bola. E por que o Ceará fez isso? O único jogo no mundo nas 20 horas, tá? Ceará precisando vencer, muita gente enxergou dessa forma e tentou pegar essa zebra, dupla chance Ceará. Então, as casas de apostas não são bobas nem nada, os clubes não são bobos nem nada. Vocês viram que o Fluminense ontem fez questão de cadenciar o jogo. O Fluminense não fez questão de ganhar o jogo, poxa. O Fluminense cadenciou a bola. Quando fez o gol, e mesmo com um jogador a mais, o Fluminense recuou. Mas enfim, essas são as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Deixe seu like, deixe seu comentário sobre o que está acontecendo aí no seu dia a dia com as apostas. Se inscreva no canal e vamos que vamos.